Aleluia. Quem está alegre, diga amém. Quem está cansado já sentou? Já sentaram? Estão cansados? Quem trabalhou aqui hoje? Quem trabalhou aqui hoje? Teve pessoa que trabalhou hoje aqui e já estão cansados, já sentaram. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Senhor, nesse lugar. Seja exaltado, Senhor, o teu nome nesse lugar. Enche nossos corações. Não queremos começar, iniciar sem ser tocado pela tua presença, sem ser tocado pela tua graça. É para Ele. Ele está na casa. Sinta a presença dele. É para ti, Senhor. Glorifica, Senhor, teu santo nome. Seja tocado por Ele essa noite. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. É aí que Ele quer falar essa noite. Rei da glória, majestoso, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Aleluia. Ele é. Glorifica o seu santo nome. Sopra. Ele é exaltado aqui essa noite também. Só quem está sentindo. Só quem está sentindo a presença dele. Glorifica o teu santo nome. Diga mais uma vez. De novo, de novo. De novo. Senhor, tua verdade vai sempre reinar.
Aleluia. Majestoso. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Nós não podemos iniciar esse culto sem a tua presença. Eu não sei se você já sentiu a presença dele. Eu não sei se é porque meus cabelos não é muitão, mas eu estou com os cabelos tudo arrupiados aqui. Há uma presença extraordinária de Deus nesse lugar. Todos que sobem aqui e que têm intimidade com Ele, eles sentem essa presença. Esse altar é lugar da manifestação do Senhor. Abraço. Esse lugar é precioso. Quem sobe aqui nesse altar, tem muitas pessoas que já andou em muitos altares, mas todos que sobem nesse altar diz que é diferente. Todos que sobem nesse altar é diferente, porque tem uma presença. Eu não subo aqui sem Ele. Uma vez eu inventei de subir aqui sem convidar Ele, sem convidar o Espírito Santo. Toda vez quando eu subo naqueles degraus, eu convido Ele. E uma vez eu subi, quando eu vinha chegando aqui, ele disse: hoje vai pregar sem eu. E eu tive de descer e subir de novo e dizer: Espírito Santo, sobe mais eu. Quem tem intimidade com esse Espírito Santo, quem pisa no Santo dos Santos, quem pisa nesse ambiente, quem tem intimidade com Ele, jamais esquece, jamais prega sem Ele, jamais anda sem Ele, jamais ensina sem Ele. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar. Diga: Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar, ao meu coração. Faz morada nele. Prepara meu coração para ouvir a tua palavra. Aleluia. Aplauda o Senhor. Quem já sentiu a presença dele? A Bíblia fala em Provérbios 4:23: tudo se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que sai a saída da vida, é dele que recebe, é ele que entra a mensagem. E essa noite é ele que quer falar no seu coração. Apocalipse 3:20 diz que eu estou à porta e bato. Ele bate a tua porta hoje. Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso que tudo, mas quando o Senhor entra nele, mas quando o Senhor é o Senhor dele, mas quando o Senhor é o dono dele, tudo é diferente. Tudo é diferente. Olhe para esse irmão bem lindo que está do seu lado, com cara de profeta e dedo de profeta, e profetiza na vida dele aí, e diga assim: papai vai falar contigo essa noite. Aí, para não fazer acepção de pessoa, você vai olhar para o outro lado e vai dizer: papai vai falar contigo essa noite. Então prepara teu coração. Aleluia.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Rei da glória, enche-nos com a tua presença, Senhor. Rasga o céu nesse lugar. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos que o Senhor continue com nós. Nós queremos receber o teu maná do céu, Senhor. Espírito Santo, me guia, me ensina, me instrui. Espírito Santo, fala com o teu povo essa noite. Espírito Santo, a tua palavra diz que quando tu viés, tu guiaria nós a toda a verdade, porque nós não falará de si mesmo, mas dizer tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, Espírito Santo, continua com teu servo, continua com tuas servas nessa noite. Eu te honro, eu te glorifico, eu te exalto, em nome de Jesus. A bendita e honrada palavra do Senhor diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorarem. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Porque está o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Essa mensagem, irmão, ela é anunciada nos 3 evangelhos sobre a tentação. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que a Bíblia fala, irmão, que Deus não é tentado pelo mal. E em 1 Coríntios capítulo 10, 13, a Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixa nós suportar acima do que podes, e antes com a tentação dá também um escape. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, o 2, diz que quando Deus tirou aquele povo do Egito, Ele passou para o deserto, passou o pessoal, o povo de Israel pelo deserto. Mas para que passar pelo deserto?
A Bíblia diz que foi para provar o coração deles. Porque o deserto, muitas vezes passamos, mas o deserto, ele ensina muitas coisas. O deserto é um lugar de provação. O deserto é um lugar que nós precisamos passar para ser provado. E o deserto é um lugar que nós precisamos passar para que nós saímos aprovados. E o interessante é que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele. A Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que chega o tentador. Isso é o inimigo das nossas almas. Aquele que conhece você mais do que seu próprio marido, mais do que sua própria esposa. Porque o inimigo, ele conhece eu e você. E a Bíblia fala em 1 Pedro 5,8: vigiai e orai, porque o Satanás, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ao nosso derredor, mas é porque ele não está ao nosso redor. Porque a Bíblia fala no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guardam. Não é porque você é um servo de Deus, um homem de Deus, um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor, e não diz: eu não sou tentado pelo diabo. E até na oração do Pai Nosso, Jesus diz: nos livrai de todo mal, livrai nós da tentação. Então o próprio Jesus, ele foi tentado pelo inimigo. E a Bíblia diz no versículo 2 que Jesus, quando ele vai para o deserto, a Bíblia diz que ele decide jejuar. A Bíblia diz que ele passa 40 dias e 40 noites sem comer, porque a Bíblia diz que ele estava, depois que terminou os 40 dias, a Bíblia diz que ele sentiu fome. Então a Bíblia também não diz que ele bebeu água, mas a Bíblia diz que depois que terminou ele sentiu fome. Não, a Bíblia diz que fala sede. Porque nós analisamos o homem, o corpo humano, ele aguenta de 3 a 5 dias sem beber água. Depois disso aí já se torna complicado, porque o homem precisa jejuar, mas ele precisa também beber água. Então uma das coisas que Jesus ensinou e deixou para mim e para você, para nós vencermos as tentações do diabo, e uma das coisas é o quê? Quando ele foi para o deserto, ele decidiu o quê? Jejuar. Presbítero, mas é ruim jejuar. Presbítero, é ruim ficar sem comer. É ruim ficar sem se alimentar. Eu sei, irmão, que é ruim. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos jejuar. Antigamente os judeus, eles jejuavam 2 vezes, 3 vezes por semana. E muitas vezes a carne, ela está falando muito alta. O seu desejo de comer está tão alto que você passa semana e você passa meses
E você passa 2 meses, 3 meses e esquece de jejuar. E ainda tem uns que dizem assim: presbítero, eu não jejuo porque dá uma tonteira danada. Mas nós precisamos, irmãos, jejuar para matar os desejos carnais, para nós ficarmos mais sensíveis, porque a Bíblia diz que há uma luta. No livro de Gálatas, capítulo 5, a Bíblia diz que há uma luta da carne contra o espírito. E você só mata os desejos carnais se você decidir jejuar. Matar os desejos carnais, matar as vontades carnais. E quando você jejua, e você vai entender, Daniel jejuava, Ruth jejuava, Esther. E se você analisar, muitos profetas de Deus jejuaram. Mas nós estamos numa geração de muitas pessoas que não querem jejuar, não querem matar os desejos carnais. Mas uma das coisas que Jesus deixou bem claro é que Ele jejuou. E nós precisamos jejuar para ficar mais forte. Não que o jejum ele vai mudar Deus, o jejum vai mudar eu e você. Aí é nessa hora, irmão, que você está jejuando. Aí às vezes você abre um jejum de carne. Aí com um pedaço os irmãos lhe convidam, ou algum amigo lhe convida e diz: irmão, vai ter um churrasco aqui. Aí você diz bem assim: logo agora, rapaz, que eu abri o jejum de carne e esse churrasco. Ou abri um jejum de refrigerante, logo agora esse refrigerante aparece na minha frente. E nós ia para o churrasco, e o diácono galego jejuando de refrigerante, e o refrigerante só passando no bigode dele, para lá e para cá, para lá e para cá. E a carne com certeza dizia: toma, toma. Mas ele decidiu matar os desejos da carne. Então nós precisamos jejuar, irmão, matar os desejos carnais, para livrar das tentações do maligno, para que ele vai te tentar, mas você vai ficar mais forte. Então quando o diabo ele viu que Jesus estava 40 dias sem comer, Jesus estava debilitado na carne, Jesus estava com fome. É porque é nessas horas, irmão, que o ser humano está debilitado, que o diabo chega. Porque ele conhece, irmão, as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas lutas. Ele sabe onde é o ponto fraco de cada um de nós. Então o que é que acontece? Ele vai, simplesmente ele vai aonde? Em Jesus. E ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Será que quando Jesus foi batizado, que o Espírito Santo desceu sobre ele, que o céu abriu e Deus disse: esse é o meu Filho amado, em quem me compraste? Ele escutou, irmão, aquilo. Então ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, sim. Então não porque nós não somos filhos de Deus, porque nós somos profeta de Deus, porque nós somos homem de Deus, porque você é mulher de Deus, não quer dizer que o inimigo não vai tentar você. Mas a Bíblia diz em Tiago 1,12 que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vitória, a qual o justo juiz nos dará naquele grande dia. Então o tentador vai até Jesus, porque uma das coisas, irmão, que o diabo sabe fazer é tentar o ser humano, é tentar derrubar o ser humano. E a Bíblia diz que ele chega para Jesus
E a primeira coisa que ele diz: se tu és o Filho de Deus. Eu não sei você, e vou lhe perguntar: será se já veio essa dúvida no seu coração? Será se já veio essa dúvida na sua mente? Porque ele chegou para o Filho de Deus e ele quis o quê? Enterrar a sua identidade. Ele quis colocar dúvida. Porque o inimigo, ele é astúcio, o inimigo, ele sabe. E ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Porque o que mais o inimigo quer, sabe o que é? É que você não entenda o seu propósito, é que você não entenda a sua identidade. Ele quer roubar, ele quer carregar a sua identidade, para que você não entenda, e você é filho da promessa. Mas a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e a Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Então qual é a chave que te dá acesso para que o inimigo saia de perto de você? É se sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, 27, que diz bem assim, ó: não dê lugar ao diabo. Sabe por quê, irmão? Dá lugar ao diabo? Porque ninguém cai do dia para a noite. Ele é astúcio. Ele entra na sutileza. Ele entra em pequenos detalhes. Ele entra numa mentira. Não, é uma mentirinha tal. É uma aposta. É uma coisa que o servo de Deus não pode fazer e ele faz. É uma coisa que a Bíblia condena e ele faz. Diz: não, mas eu estou se dando bem. É desse jeito, irmão, que o inimigo entra. É um pecado não confessado. É uma mentira. É o orgulho querendo tomar de conta. É a desobediência querendo tomar de conta. Aí você planta uma desobediência hoje, amanhã você planta outra. E ele começa a dar legalidade a ele. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo de jeito nenhum, irmão. Porque o diabo não vale um bombom. E a Bíblia diz que ele chega, pega uma pedra, quer colocar dúvida no coração de Jesus, e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães, ou em pão. Jesus estava com fome. E Jesus tinha poder e autoridade, porque lá em João 6, a Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães. Jesus tinha poder e tinha autoridade de fazer isso, sim ou não? Mas ele não queria fazer a vontade do diabo, irmão. E tem muitas pessoas que estão pensando que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo a vontade do diabo. E as coisas não andam, o ministério não anda, as suas finanças não andam. Por quê? Porque nem tudo é Deus, irmão. Tudo que é fora a palavra não é de Deus. Então o que é que Jesus diz? Está o quê? Escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso eu gosto, irmão.
Eu amo esse versículo. Eu amo essa palavra, irmão. E isso é extraordinário, porque Jesus diz, está escrito. Porque muitas vezes, irmãos, nós, por ser carnal, que às vezes dá vontade de descer da cruz e dizer umas coisas com pessoa, com alguém, com fulano, que às vezes dá, né? Porque às vezes dá, irmão. Às vezes diz, Senhor, me deixa menos 2 minutos só para eu dar um cascudo nesse menino. Ou eu dizer umas coisas a esse fulano de tal. É, irmão, da nossa descendência do passado, adâmica, pecaminosa, e muitas vezes nós queremos ir, ou as pessoas querem ir contra a palavra, mas isso é tão extraordinário, que Jesus disse, está escrito. Então, se está escrito, irmão, nós precisamos obedecer o que está escrito. Mas muitas vezes, irmão, o ser carnal, ele quer fazer o quê? Ele quer resolver as coisas na briga. Ele quer resolver no palavrão, tá certo? Que o povo da catedral não fala palavrão. Tá certo que o povo da catedral, quando vai soltar, coloca a mão na boca e não fala nada. Porque o povo da catedral é um povo preparado para ir para o céu. Então o povo da catedral tem de sair palavras de edificação. Não faça da sua boca, das palavras que saem da sua boca, seja palavra de maldição, ou palavra de julgamento. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 12, versículo 37 e 38. Que diz assim, ó: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Então muitas vezes você quer resolver no braço, muitas vezes você quer resolver na briga, muitas vezes você quer resolver no murro. Deixa ele vir, eu vou largar essa panela no meio das orelhas dele. Deixa ela vir, que hoje eu dou uns muxicão, como diz os pernambucanos. Às vezes você quer resolver assim, irmão. Às vezes você quer descer da cruz para resolver. Mas as nossas lutas, irmãos, as nossas batalhas, nós enfrentamos o diabo, nós enfrentamos ele. O diabo nós derrotamos ele, sabe em quê? É dizendo, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Josué capítulo 1 versículo 8 diz, não te aparta da tua boca as palavras dessa lei, e nela medita de dia e de noite. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que aquele homem que ouve essas palavras e não põe ela em prática, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia, e veio o vento, e veio a tempestade, e bateu com impetuoso sobre aquela casa, e a Bíblia diz que aquela casa caiu, e grande foi a sua queda. Mas a Bíblia diz que aquele que ouve essa mensagem, e que ouve essa palavra, e guarda ela no coração, a Bíblia diz que ele será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio a tempestade, e bateu com impetuoso sobre aquela casa, mas a Bíblia diz que ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Você sabia que tudo que Deus fez, quando Deus
Deus criou o mundo, criou a terra, criou os mares. Sabe como era que ele dizia? E haja o quê? Luz. Ele lançou o quê? A palavra. E haja abismo. E o que era que acontecia? Acontecia porque era a palavra. Por isso que a Bíblia fala em Malaquias 3:6. Deus diz bem assim, ó: eu sou Deus e eu não mudo. Por isso que em Números 23:19, Deus diz bem assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizeria Deus uma coisa e não faria? Por isso que Isaías 55, versículo 11 diz: assim é toda palavra que sai da minha boca, ela nunca tornará para mim vazia, sem antes fazer para mim o que me apraz e prosperar naquilo que eu enviei. As palavras que você lança de bênção, as palavras que você profetiza na vida das pessoas, aquela mensagem que você deixa no coração das pessoas, aquela mensagem que você deixa no coração das pessoas, ela fica plantada como uma semente, e um dia ela brota, e um dia ela vai gerar fruto. Por isso que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Deus fala: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de. Por isso que Jesus disse: examinai as minhas escrituras e cuidas que tem nela a vida eterna, e é de mim que ela testifica. João 5,39. Por isso que Jesus fala em Mateus 22:29: erra o homem de não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento de quê, irmãos? Da palavra de Deus. Coloca aí, Pedro, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Eu amo esse versículo, irmão, porque esse versículo ele te dá respaldo da palavra. Você quer crescer em Cristo? Alinha a tua vida com a palavra. Tu quer ser próspero em Cristo? Alinha a tua vida com a palavra. Tu quer ser abençoado? Alinha a tua vida com a palavra. Tu quer conhecer Deus? Lê a Bíblia. Tu quer ter intimidade com Deus? Vai para a Bíblia. Tu quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. E esse ano, no ano passado, o último dia do ano, eu lancei um desafio para a igreja. E esse desafio é ler a Bíblia em um ano. É difícil? Não, é bonzinho, é fácil. Eu já estou terminando Números, porque a cada dia vem um versículo, a cada dia tem um capítulo para você ler. Eu não sei se você está lendo, eu não sei o que é que você está fazendo, mas a decisão é de cada um. Então vamos lá, o que é que Deuteronômio diz? E estas palavras que hoje te estarão aonde? Bata no coração, diga: estará no meu. Versículo seguinte, versículo 7: e as intimarás aos teus filhos. A teus quem? E delas falarás assentado em tua, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Versículo 8: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Irmão, eu fico sem entender. Como é que uma pessoa fica um dia sem ler a palavra? Um dia. Eu lembro que nós fomos para o retiro,
E eu tinha vindo do velório, e não tinha dado tempo para eu ler a Bíblia. Eu tinha acordado, fomos fazer um culto lá no velório, fui fazer outro culto no cemitério. E quando eu cheguei lá, já foi de tarde e não deu tempo para eu ler. E quando terminou a mensagem, nós sentamos ali, ficamos conversando. E deu 3 horas da manhã e nós conversando. Aí Galego deu uma ordem lá para nós ir dormir, foi o jeito de nós ir dormir. Mas eu disse, é 3 horas da manhã. Eu ainda tenho 3 capítulos da Bíblia para eu ler que eu não leio ainda. E eu fui ler. Então, irmão, nós precisamos ler, porque a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Nós precisamos do alimento, precisamos, mas nós precisamos alimentar o nosso espírito e a nossa alma com o quê? Com a palavra. E a Bíblia diz que é para nós ensinar os nossos filhos, é para nós passar ela para os nossos filhos. Mas a Bíblia diz que o diabo ele é tão astuto que ele não desiste. Porque Jesus falou o quê? A palavra. Aí o diabo, irmão, ele é astuto. Ele disse, ele falou a palavra, deixa que eu vou pegar ele de novo. Aí o que é que a Bíblia diz? Então o diabo transportou a cidade santa, versículo 5. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está o quê? Já pensou, irmão? Jesus disse o quê? Está escrito. E agora o diabo, ele falou o quê? Está escrito. O diabo conhece a Bíblia? Qual é a diferença do povo de Deus para o diabo? Me explica aí. A diferença, irmão, é porque nós lemos a Bíblia e nós praticamos a Bíblia. A diferença do diabo para nós é porque ele conhece a Bíblia, mas ele não obedece o quê? A Bíblia. Então, quando o servo de Deus conhece a Bíblia e não obedece a Bíblia, ele está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo? A vontade do diabo, porque ele conhece e não pratica. Então Jesus disse, está escrito. Então o diabo disse o quê? Está escrito. Presbítero, ele usou qual versículo? Vamos lá, abra aí, Salmo 91, versículo 11 e 12. Vamos ver se ele usou a Bíblia mesmo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está o quê? Escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Vamos ver se ele usou a Bíblia. Vamos ver se ele conhece a Bíblia, né? O 11, né? Olha onde ele foi, ó. Ele conhece ou não conhece? O que foi que ele disse? Ele falou esses versículos aí, ó. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardares em todos os teus caminhos. Versículo 12. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em... O diabo é astúcio. O diabo engana. Por isso que tem muitas pessoas se suicidando, irmão. Por isso que tem muitas pessoas debilitadas, se isolando em um quarto. Por isso que tem muitas pessoas ansiosas e com depressão. Por quê? Porque deixa de ouvir os profetas, deixa de se turmar com as pessoas, deixa de ser aconselhado com os líderes ou com alguma pessoa, deixa de se turmar. Eu não quero conversa com fulano, eu não quero conversa com ciclano, eu sou mais fica só. Mas a Bíblia diz que aquele que se isola, ele procura os seus próprios desejos, suas próprias vontades. A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não tiver de acordo, irmão. Então todos nós precisamos, irmão, de uma pessoa, de viver em comunhão, de viver em coinonia, de viver em amizade.
Mas a pessoa que se isola, ele não quer saber da comunhão, ele não quer saber da coinonia. E o que é que acontece? Ele se isola. E quando ele se isola, ele deixa de ouvir a palavra, ele deixa de ouvir os profetas. E a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 20:20: crê nos seus profetas e prosperarão. Isso é, aqueles que ministram a palavra, aquele que lança a palavra. Então o que é que acontece, irmão? As pessoas se isolam. E aí é nessa hora que a pessoa se isola, que a pessoa não quer amizade, que a pessoa não quer viver em coinonia, não quer viver em comunhão com os irmãos, é separado, está só no lugar. E é nessa hora que o diabo vem lá no ouvido e começa a lançar coisas. E começa a dizer coisas que a Bíblia fala no livro de Efésios: dados inflamados do maligno. Aí o diabo começa a vir lá, aí começa a dizer: o teu irmão, a tua irmã, a tua igreja, não sei o que, e aquilo ali vai. Aí ele escuta a voz do diabo, e ele se isola, e ele está debilitado, e ele começa a lançar os dados inflamados dele. E muitas vezes você diz: é Deus, e não é Deus. Como é que você está se isolando? Não quer ter intimidade, não quer ter comunhão com o irmão. E a voz que você está ouvindo é a voz de Deus, irmão. O diabo também fala, irmão. E o diabo, ele fala contra a palavra. E quando ele manda falar mal do irmão, falar do outro, falar de fulano, ele está indo o quê? Fazendo contra a palavra. Então não é Deus, é o diabo. E por isso que tem muitas pessoas tirando sua própria vida, irmão. Porque o diabo diz: tira a vida que vai ser melhor. Tira a própria vida que vai ser melhor. Então o diabo conhece a Bíblia. Mas mesmo assim, Jesus também disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não bota teu Deus à prova, irmão. Porque o que Ele tem que te dar, Ele vai te dar. Não lança seu dinheiro à sorte. Não lance, irmão. Serve de Deus. Não é para estar jogando em jogo. Serve de Deus não é para estar jogando em loteria. Serve de Deus não é para estar fazendo essas coisas porque você está tentando a sorte. Porque o que Deus tem para nos dar, Ele não dá. Não é obrigado nós entrar em jogo, irmão, para isso aí não. Então a Bíblia diz: não, também está escrito: não tentará o Senhor. Mas mesmo assim o diabo não desiste. E no versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, nos outros evangelhos ele diz: tudo te darei, porque foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Quando Adão pecou, tudo passou para a mão do diabo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. E quando a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, e quando a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, irmão, Ele também dá. E tem muitas pessoas, irmão, tão focados nas coisas do mundo que estão esquecendo de Deus. Tem muitas pessoas alinhadas com riqueza que estão esquecendo de Deus. Você pode ser rico, você pode ser próspero, sim, mas você não pode esquecer do principal, que é Deus. Então foi o que ele disse. Ele levou Jesus e mostrou todos os reinos e sua glória. E disse: tudo pode te dar. Por quê?
Porque a Bíblia fala lá em João, bota João 8,44. Porque ele é o pai da mentira, irmão. Irmão, vejo tantas pessoas que eu tenho certeza, irmão, quem abre uma porta de emprego para você trabalhar num bar, quem abre uma porta de emprego para você vender cigarro, para você vender bebida, para você, irmão, vender algo que contamina as outras pessoas, ei, pode ser para outra pessoa, mas presbítero José, isso não é trabalho de Deus, não. Trabalho de Deus para empurrar a bebida nas outras pessoas. Você pode analisar, irmão, tudo que você faz, que não é conforme essa palavra, que é desalinhado dessa palavra, pode cair fora, que é laço do diabo. Porque o diabo também dá. E o que é que acontece? Ele é astuto, ele dá. E depois o que é que acontece? Quando você está desalinhado, fora do propósito, fora da direção de Deus, fazendo contra a vontade de Deus, você esfria. Você desiste de vir para a igreja. Você não quer mais saber de Deus. O irmão liga, o irmão manda mensagem, o irmão se preocupa. Mas ele tomou uma decisão lá atrás errada. Então o diabo diz: tudo te darei, as riquezas, as glórias. Porque quando Adão pecou, passou para ele, irmão. Então nem tudo é de Deus, irmão. Nem tudo é de Deus, você precisa vigiar. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai. A vigilância, ela precisa ir na frente. Eu me lembro de uma irmã que congregava aqui com nós, que ela não está mais aqui, e eu não vou citar nome. E ela tinha um bar e congregava aqui. Um dia chegou um menino pequenininho, um menino de 5, 6 anos. E na hora que o menino foi comprar umas coisas lá, chegou uma pessoa e disse: ei, eu quero tantas cervejas. A menina: ei, irmã, você anda para a igreja, você está vendendo cerveja? Você não é crente, não? Que crente é esse, irmão, que tem de mentir para passar a perna no outro? Que crente é esse que tem de mentir para ser melhor do que o outro? Nós precisamos vigiar, irmão, porque a Bíblia fala, ó, para os mentirosos, ó, a Bíblia diz assim: vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde do quê? E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é o quê? Ele é o quê? E o pai de quê? Isso é forte, irmão. Quando você mente, escuta o que eu estou te dizendo. Presbítero, mas foi uma mentirinha para se sair. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então quando o ser humano mente, ele se torna filho do diabo. Mas Deus não chamou nós, essa geração, para ser filho do diabo. Deus chamou nós para nós ser obediente a Deus. E quando o diabo fez isso ali, que disse: tudo estava ao Senhor, então disse Jesus: vai de Satanás, porque está o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deus te chamou nessa geração para você servir a Ele. Deus chamou você nessa geração não para você se corromper. Deus não chamou você nessa geração para você mentir. Deus não chamou você nessa geração para você ser um canal, uma pedra de tropeço na vida dos outros. Deus te chamou para você honrar. Deus te chamou você para ser um canal de Deus. Deus chamou você com essa boca
com essa língua para você proferir palavras de bênção. Deus te chamou para você anunciar as boas novas. Deus lhe chamou para você vencer as tentações. E Jesus fala lá em João 16, 33. Ele diz: em mim tereis paz, porque no mundo tereis aflição. Mas ele diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele vencer o mundo, você também vai vencer. Porque as promessas que Deus tinha para os antepassados é a mesma promessa que tem para mim e para você. Eu não sei como você chegou aqui. Você pode ficar de pé. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é as lutas. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o desafio que você tem enfrentado. Eu não sei o tamanho do gigante que tem se levantado na sua vida, na sua casa. Alabraixou. Mas o Deus que te trouxe hoje aqui, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te trouxe aqui, irmão, Ele tem uma promessa para a sua vida. Mas Ele tem uma promessa para a tua vida, mas você precisa consertar a sua vida. Você precisa se alinhar. Você precisa tomar uma decisão hoje. E essa decisão de hoje é você reconhecer que você errou, que você falhou, que muitas vezes você usou a sua boca para falar o que não devia, que muitas vezes a sua boca, se é uma boca de bênção, ela soltou palavras que não edificam. Mas Deus, essa noite Ele quer um concerto com você. Deus, hoje Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Deus, essa noite Ele quer mudar a tua história, mudar a tua trajetória. Ele quer tirar o coração de pedra e colocar lá um coração de carne. E dentro desse coração de carne Ele quer colocar o Espírito dele dentro. Hoje é uma noite de conserto. Hoje é uma noite de decisão. Hoje é uma noite de uma nova história. Hoje é a noite de você sair daqui, irmão, forte e firme, para enfrentar as tentações do diabo. Você vai sair daqui essa noite, que os demônios, os diabos, quando eles veem você passando, eles vão cair fora. Porque a Bíblia diz: quando a luz chega, as trevas têm de cair fora. E a Bíblia diz que o diabo que for de encontro a você, ele virá por um caminho e sairá por 7 caminhos. Não sei como é que ele vai fazer sair para sair. Eu não sei como é que ele vai sair. Eu não sei como é que ele vai correr. Eu não sei como é que ele vai. Mas eu quero te dizer, irmão, a promessa e o Deus que está sobre você, Ele vai derramar autoridade. Ele vai derramar o som e poder sobre a sua vida, para você vencer as tentações do diabo. Não há
entregou sua vida a Jesus ainda. Jesus essa noite te convida para a mesa do banquete. Você que quer começar uma nova história, que estava no mundo, Jesus te convida essa noite para você voltar. É tempo de voltar. Ouvir-te-ei em tempo aceitável. Socorri-te no dia da salvação. Eis o tempo aceitável. Eis o dia da vossa salvação. Escuta aqui. Porque você está... Aí você fica perguntando: por que é que eu estou perdendo essas lutas? Por que é que eu tento e não estou conseguindo vencer? Por que é que todas as vezes eu sou reprovado? Eu quero te dizer hoje: você está perdendo as lutas porque você está lutando só. Você está perdendo as batalhas porque você está lutando só. Mas o Senhor te convida essa noite. Ele te convida, filho, filha. Ele quer cumprir a palavra que fala em Êxodo 14:14, que diz assim: a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Ele quer cumprir Isaías 45, que diz assim: e eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quem é aqui essa noite quer que Jesus entre na luta dele? Quem aqui cansou de lutar só, de batalhar só, e quer entregar sua vida a Jesus? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem para a mesa do banquete. Quem é o primeiro? Aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui. Aleluia! Levante suas mãos para o alto. Diga: papai, eu vou obedecer, ser fiel à tua palavra. E quando o diabo quiser me atormentar, quiser lançar seta, eu vou lutar contra ele. Usando o quê? Usando o quê? Usando o quê? Usando o quê? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aplaude o Senhor.